Stephen Hawking foi, para muitos, a mente científica mais brilhante da nossa era. Preso a uma cadeira de rodas por décadas, incapaz de mover o corpo, ele viajou com o pensamento até os confins do tempo e do espaço. E existe uma pergunta que ele perseguiu do começo ao fim da vida, uma pergunta que tirou o sono de gerações inteiras de cientistas. Como tudo começou? De onde veio o universo? O que havia antes de existir alguma coisa? Hawking dedicou décadas a investigar o instante exato em que o cosmos surgiu. Ele estudou o que a ciência chama de Big Bang, o momento em que o tempo, o espaço e a matéria explodiram para a existência a partir de um ponto de densidade infinita. Ele buscou o começo de tudo com uma obstinação quase sagrada. Mas o que quase ninguém percebeu é que a Bíblia já respondia a essa mesma pergunta há mais de 3.000 anos, logo na sua primeira frase. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 10 palavras. Um único versículo. Nenhuma equação. Nenhum instrumento. Nenhum telescópio. Apenas uma frase simples, escrita há milhares de anos por um homem no deserto. E nelas está a resposta para a pergunta que Hawking passou a vida inteira tentando alcançar. Não estou dizendo que Hawking concordava com a Bíblia. Muito pelo contrário. Mas o paralelo entre o que a ciência descobriu sobre o começo do universo e o que Gênesis afirmou há milênios é impressionante demais para ser ignorado. Neste vídeo, vamos percorrer as grandes descobertas de Hawking sobre a origem do cosmos e colocá-las lado a lado com as Escrituras. Vamos falar do Big Bang, do começo do tempo, da luz que veio antes das estrelas, da precisão perfeita das leis do universo, e da pergunta mais profunda que qualquer ser humano já ousou fazer. Por que existe alguma coisa, em vez de simplesmente nada? Fique até o final, porque a última reflexão vai mudar completamente a forma como você olha para o céu à noite. Ensinamento número 1. O universo teve um começo, a descoberta que abalou a ciência e confirmou Gênesis. Por milhares de anos, muitos dos maiores pensadores da humanidade acreditaram que o universo era eterno. Que ele sempre existiu e sempre existiria. Sem começo, sem fim. Um cosmos estático e imutável. Até o próprio Albert Einstein resistiu à ideia de um universo que tivesse nascido. Mas então, ao longo do século XX, a ciência descobriu algo extraordinário. Os astrônomos perceberam que as galáxias estão se afastando umas das outras. O universo está se expandindo. E se ele está crescendo agora, isso significa que, no passado, ele era menor. Rebobinando essa expansão até o início, chegamos a um único ponto. Um instante em que tudo o que existe estava concentrado em um começo. A ciência chamou esse momento de Big Bang. Foi um dos maiores choques da história do pensamento humano. Muitos cientistas resistiram à ideia, porque um universo com começo parecia deixar espaço demais para a possibilidade de um Criador. Alguns admitiram, com franqueza, que a ideia de um começo os incomodava profundamente. Mas as evidências foram se acumulando. A expansão das galáxias, a radiação que sobrou daquele instante inicial, a proporção exata dos elementos mais simples do universo. Tudo apontava para a mesma conclusão inevitável. Stephen Hawking, junto com o matemático Roger Penrose, demonstrou por meio de teoremas que, se as leis da física estiverem corretas, o universo necessariamente teve um começo, um ponto inicial no tempo. Foi uma das descobertas mais impactantes da história da ciência. O cosmos não é eterno. Ele nasceu. Agora abra a Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis e leia o versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Repare na primeira palavra. No princípio. A Bíblia não diz que o universo sempre existiu. Ela afirma, na sua primeira linha, que houve um princípio. Um começo. Enquanto os filósofos antigos imaginavam um cosmos eterno, as Escrituras já declaravam que o tempo e a matéria tiveram um ponto de partida.
Hawking chegou a essa conclusão por meio de equações e telescópios. Moisés registrou a mesma ideia com 10 palavras, milhares de anos antes. Pense no tamanho dessa afirmação para a época em que foi escrita. Enquanto povos vizinhos contavam mitos de deuses lutando entre si e de universos que sempre existiram, as escrituras hebraicas abriam com uma frase de uma clareza impressionante. Houve um princípio. E houve alguém antes do princípio. São caminhos completamente diferentes. Mas ambos apontam para a mesma verdade surpreendente: tudo que existe teve um começo. Ensinamento número 2. Do nada veio tudo, a singularidade de Hawking e o poder criador da palavra. Quando Hawking falava sobre a origem do universo, ele descrevia algo que desafia a nossa imaginação. Antes do Big Bang, não havia espaço. Não havia tempo. Não havia matéria. Nem sequer havia um lugar vazio, porque o próprio espaço ainda não existia. A ciência chama esse ponto de origem de singularidade. Um estado em que todas as leis conhecidas da física deixam de funcionar. E então, desse estado, surgiu absolutamente tudo. Toda a matéria, toda a energia, todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias. Pense na dificuldade dessa ideia. Como algo pode vir do nada? Como o universo inteiro pode surgir de um ponto onde não havia espaço nem tempo? É uma das perguntas mais profundas que a mente humana já enfrentou. Agora leia o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Leia de novo essa última parte. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A Bíblia está dizendo que o universo visível não foi construído a partir de matéria já existente. Ele veio daquilo que não se via. Em outras palavras, tudo que existe surgiu de algo que não era matéria. A ciência moderna, quando descreve o universo emergindo de uma singularidade, chega perto de uma ideia parecida. O mundo físico surgiu de um estado que não podemos ver nem medir com nenhum instrumento. Hawking descreveu esse mistério com a linguagem da física teórica. As escrituras o descreveram com a linguagem da fé. E há um detalhe que torna esse paralelo ainda mais notável. A ideia de que o universo veio do nada era considerada absurda pela filosofia antiga. Havia um princípio muito respeitado que dizia que do nada, nada surge. Só que a Bíblia, séculos antes, já ensinava algo diferente e revolucionário. Ela dizia que Deus não usou matéria pré-existente. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Os teólogos chamam isso de criação do nada. É uma ideia que a razão humana, sozinha, dificilmente teria alcançado. E, no entanto, ela está lá, na abertura das Escrituras. Ambas encaram a mesma pergunta impossível de escapar: de onde veio tudo o que existe? Para quem crê, a resposta de Gênesis é direta. Deus falou. E daquilo que não se via, surgiu tudo o que se vê. Ensinamento número 3. Onde o tempo nasceu, Hawking, Agostinho e a pergunta sobre o que havia antes. Uma das perguntas mais provocadoras que já se fez à ciência é esta: o que havia antes do Big Bang? O que existia antes do universo começar? A resposta de Hawking foi profunda e desconcertante. Ele explicou que o tempo não existia antes do Big Bang. O próprio tempo começou no momento da criação do universo. Ele comparou a pergunta sobre o que havia antes do começo a perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Não existe nada ao norte do Polo Norte, porque o Polo Norte é o ponto máximo. Da mesma forma, para Hawking, não havia um antes, porque o tempo em si teve o seu início naquele instante. Essa ideia parece revolucionária e moderna. Mas ouça o que Santo Agostinho, um pensador cristão, escreveu no ano 400, 1600 anos antes de Hawking. Quando lhe perguntavam o que Deus fazia antes de criar o mundo, Agostinho respondia que Deus não criou o mundo dentro do tempo,
mas criou o próprio tempo junto com o mundo. Ou seja, não havia um antes, porque o tempo começou com a criação. É exatamente a mesma intuição a que Hawking chegou pela física, 1600 anos depois. E a Bíblia confirma essa visão de um Deus que existe fora do tempo. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, está escrito: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus, o tempo não é uma prisão como é para nós. Ele está acima dele, porque foi ele quem o criou. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito capítulo 1, versículo 2, fala de uma esperança que Deus prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos. A Bíblia usa uma linguagem que reconhece que existe algo anterior ao próprio tempo, e que esse algo é a vontade eterna de Deus. Hawking mostrou que o tempo teve um início. As Escrituras já ensinavam que o Criador está além do tempo, porque o tempo é apenas mais uma das coisas que ele fez. Para quem crê, isso muda tudo. Significa que Deus não é um velho no céu esperando os anos passarem como nós. Ele vê o começo e o fim ao mesmo tempo, porque está fora do rio do tempo em que nós estamos mergulhados. A ciência e a fé, mais uma vez, se encontram na mesma pergunta impossível. Ensinamento número 4. A luz que veio primeiro, o Big Bang e o terceiro versículo de Gênesis. Quando os cientistas estudam o começo do universo, eles descrevem os primeiros instantes como um oceano de luz e energia. Antes das estrelas, antes dos planetas, antes de qualquer forma de matéria organizada, o universo era um estado incrivelmente quente e brilhante. A radiação, a luz primordial, veio antes de tudo mais. Existe até uma evidência disso que os cientistas conseguem detectar até hoje. É chamada de radiação cósmica de fundo. Uma espécie de eco luminoso do começo do universo, espalhado por todo o cosmos, como uma lembrança da luz que houve no princípio. É considerada uma das provas mais fortes de que o Big Bang aconteceu. A luz veio primeiro. Agora leia a ordem dos acontecimentos em Gênesis. No capítulo 1, versículo 3, antes de criar o Sol, a Lua e as estrelas, que só aparecem no versículo 14, Deus faz uma coisa em primeiro lugar. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Repare nessa sequência surpreendente. A Bíblia coloca a luz aparecendo antes das estrelas e do Sol. Durante séculos, críticos zombaram disso, dizendo que era um erro. Como poderia haver luz antes de existir o Sol? Mas a ciência moderna descobriu que, no começo do universo, houve exatamente isso, luz e radiação intensas muito antes de as estrelas se formarem. A luz realmente veio primeiro, e as estrelas se formaram depois. Não estou afirmando que Gênesis é um manual de física. Mas o paralelo é impressionante. Um texto escrito há milênios coloca a luz surgindo no princípio de tudo, antes dos corpos celestes. E a cosmologia moderna, com toda a sua tecnologia, chegou a uma sequência parecida. Existe ainda outra camada nessa reflexão. A luz é o primeiro grande símbolo em toda a Bíblia. Do começo ao fim das Escrituras, a luz representa a presença de Deus, a verdade, a vida e a salvação. No Evangelho de João capítulo 1, versículo 4, está escrito que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É como se o mesmo Deus que fez surgir a luz física no princípio do universo também fosse, ele mesmo, a luz espiritual que ilumina o coração humano. Para quem tem fé, quando Deus disse haja luz, ele acendeu o primeiro clarão daquilo que a ciência viria a chamar de o começo do universo. Ensinamento número 5. O universo não é acidente, as constantes perfeitas e o Deus que sustenta tudo. Ao estudar o universo, Hawking e outros físicos descobriram algo perturbador. As leis da física parecem ajustadas com uma precisão inacreditável para permitir a existência da vida. Existem números fundamentais no universo, chamados de constantes. A força da gravidade,
a força que mantém os átomos unidos, a quantidade exata de matéria criada no começo. E os cientistas perceberam que, se qualquer um desses números fosse levemente diferente, apenas uma fração mínima diferente, o universo não existiria como conhecemos. As estrelas não se formariam. Os átomos não se manteriam. Não haveria planetas, não haveria vida, não haveria ninguém para fazer perguntas. O próprio Hawking reconheceu que o universo parece ajustado com uma precisão extraordinária. Ele buscou explicar isso pela ciência, propondo a ideia de muitos universos. Mas o simples fato de o cosmos ser tão perfeitamente calibrado levou muitos cientistas a suspeitarem de que existe um propósito por trás dele. Agora leia Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Repare nessa última palavra, subsistem. A Bíblia está dizendo que não é só que Deus criou tudo no começo. É que, neste exato momento, Ele mantém tudo unido e funcionando. A ciência descobre que o universo é sustentado por forças precisas e invisíveis, e não sabe explicar por que elas têm justamente esses valores perfeitos. As Escrituras respondem que é o próprio Cristo quem sustenta todas as coisas, mantendo o cosmos coeso a cada instante. Pense em alguns exemplos concretos dessa precisão. Se a força que mantém o núcleo dos átomos unidos fosse um pouco mais fraca, só existiria hidrogênio, e nenhuma estrela poderia brilhar como o nosso Sol. Se a expansão do universo tivesse sido um pouco mais rápida, a matéria teria se espalhado antes de formar galáxias. Se tivesse sido um pouco mais lenta, tudo teria colapsado de volta. O equilíbrio é tão delicado que muitos cientistas confessaram sentir que o universo parece ter sido preparado para nós. Hawking viu a precisão impressionante do universo. Para quem crê, essa precisão não é sorte. É a assinatura de um Criador. Ensinamento número 6. A mente que explora o cosmos. Porque o homem faz as grandes perguntas. Existe um mistério que a ciência raramente comenta, mas que é profundíssimo. Por que nós, seres humanos, somos capazes de entender o universo? Stephen Hawking, preso a uma cadeira, sem conseguir mover quase nenhum músculo, conseguiu compreender buracos negros, a expansão do cosmos, o comportamento do tempo e do espaço. Uma criatura minúscula, num pequeno planeta, perdido em uma galáxia entre bilhões de galáxias, é capaz de calcular como o universo inteiro começou. Isso é extraordinário. Por que a mente humana consegue decifrar as leis do cosmos? Por que sentimos essa fome de saber de onde viemos e para onde vamos? O próprio Hawking escreveu que, se descobríssemos por que o universo existe, isso seria o triunfo definitivo da razão humana, porque então conheceríamos a mente de Deus. Ele usou essa expressão de forma poética, sem uma intenção religiosa. Mas a escolha de palavras é reveladora. Diante do universo, até o maior dos céticos sente que há algo maior. Agora leia o que a Bíblia diz sobre o ser humano em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. É por isso que o ser humano faz as grandes perguntas. Fomos feitos à imagem daquele que criou o universo. Por isso olhamos para o céu e queremos entender. Por isso não nos contentamos apenas em comer, dormir e sobreviver. Buscamos o sentido, buscamos a origem, buscamos o Criador. E o Salmo capítulo 19, versículo 1 declara: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Cada vez que um cientista aponta um telescópio para o céu, os céus estão, de certa forma, contando uma história. E o Salmo capítulo 8, versículos 3 e 4, expressa esse mesmo espanto: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, pergunto: que é o homem, para que dele te lembres?
É a mesma pequenez que qualquer pessoa sente diante da imensidão do cosmos. E, ao mesmo tempo, é a mesma dignidade misteriosa de sermos capazes de olhar para tudo aquilo e nos perguntar de onde veio. Hawking passou a vida escutando essa história escrita nas estrelas. Para quem crê, essa história tem um autor. Ensinamento número 7. A última pergunta: o que Hawking buscou e o que Gênesis já havia respondido. No fim das contas, toda a jornada científica de Stephen Hawking girou em torno de uma única e imensa pergunta: por que existe alguma coisa em vez de nada? Por que o universo se deu ao trabalho de existir? Essa é a pergunta que está por trás de todas as outras. Você pode explicar como as estrelas se formam, como as galáxias se movem, como o tempo e o espaço se comportam. Mas ainda resta a pergunta mais funda de todas. Por que há algo, e não o nada? A ciência é brilhante para descrever como as coisas acontecem. Ela mede, calcula, prevê. Mas quando chegamos ao porquê último, a ciência silencia. Ela pode descrever o mecanismo do começo, mas não a razão do começo. E é exatamente aqui que a primeira frase da Bíblia se torna tão poderosa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essa frase não explica apenas como o universo começou. Ela responde por que ele começou. Porque houve uma vontade. Houve um propósito. Houve alguém que decidiu criar. O universo não é um acidente sem sentido, jogado por acaso na escuridão. Ele é uma obra. E toda obra revela um Criador. Em Isaías capítulo 45, versículo 18, Deus declara: eu sou o Senhor, e não há outro. Não criei a terra para ser um vazio, mas para ser habitada. Deus criou o universo com um propósito. Para ser habitado. Para abrigar a vida. Para abrigar você. Hawking passou a vida inteira buscando o começo do universo com equações geniais. E chegou muito perto, descrevendo o instante em que tudo surgiu. Mas a resposta para o porquê ele buscava, essa resposta já estava disponível, em 10 palavras, para qualquer pessoa que abrisse a Bíblia na primeira página. Há uma ironia bela nessa história. Um homem que, aos 21 anos, recebeu o diagnóstico de uma doença cruel e a previsão de que viveria apenas mais alguns anos, acabou vivendo por mais de 5 décadas, e usou cada uma delas para investigar a origem de tudo. Em um corpo que a cada dia perdia movimento, habitava uma mente que não parava de buscar o começo do universo. É como se a busca pela origem fosse uma sede que nenhuma limitação consegue apagar. Essa sede está em todos nós. E as Escrituras dizem que ela existe porque fomos feitos por aquele que é, Ele mesmo, o princípio e o fim. A ciência descobriu que o universo teve um começo. A Bíblia sempre disse quem esteve nesse começo. Stephen Hawking foi um dos maiores gênios que já viveu. Um homem que, apesar de um corpo quase totalmente paralisado, explorou o universo mais longe do que quase qualquer outro ser humano. Ele buscou o começo de todas as coisas com uma dedicação impressionante. E é justamente por isso que os paralelos com a Bíblia são tão fascinantes. A ciência descobriu que o universo teve um começo. A Bíblia diz, no princípio. A ciência descreve tudo surgindo daquilo que não se via. A Bíblia diz que os mundos foram feitos daquilo que não é aparente. A ciência descobriu que o tempo teve um início. As Escrituras já ensinavam que Deus está acima do tempo, porque foi Ele quem o criou. A ciência viu a luz surgindo no começo do cosmos. Gênesis diz que a primeira ordem de Deus foi: haja luz. A ciência encontrou um universo ajustado com precisão perfeita. A Bíblia diz que nele todas as coisas subsistem. Hawking dedicou a vida a decifrar os segredos da origem do universo pelos caminhos da ciência. Mas para quem tem fé, a maior resposta sempre esteve disponível, na primeira frase da primeira página das Escrituras. A ciência e a fé fazem, no fundo, a mesma pergunta. De onde viemos?
Por que existimos? E, às vezes, chegam a intuições surpreendentemente parecidas. Talvez isso não seja coincidência. Talvez, quando olhamos para o céu à noite e sentimos aquele espanto silencioso, estejamos ouvindo os céus proclamarem a glória de quem os fez. Hawking olhou para o começo do universo e encontrou uma explosão de luz e energia. A Bíblia olha para esse mesmo começo e vê um Deus que fala, e a luz obedece. Não precisamos escolher entre o espanto da ciência e a reverência da fé. Podemos deixar que um alimente o outro. Que a grandeza do cosmos nos leve a uma pergunta, e que essa pergunta nos leve de volta às 10 primeiras palavras das Escrituras. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se esse vídeo te fez refletir, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa reencontrar o sentido das coisas hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com você. Até o próximo vídeo.